Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e vamos para mais uma aula aqui no 7º ano, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Hoje, quem me ajuda mais uma vez aqui para a tradução para a língua brasileira de sinais é a Laisa, seja bem-vinda. A gente sempre começa as aulas com os avisos iniciais, lembrando para você dessa possibilidade, né, gente? O formato da aula digital possibilita que a gente assista nesse momento ao vivo na TV, mas que depois você consiga visualizar no YouTube através do computador ou do celular, né? Ou até mesmo da TV, dependendo da situação aí, né? Então, a gente tem aqui um modelinho de como é que está agora o canal lá no YouTube. Mais uma vez eu trouxe a visão pelo celular, a gente sempre está alternando, né, para você saber que você pode acessar independente. E aí a gente tem aqui, ó, quase 6.000 inscritos, você pode ser mais um e pode inclusive recomendar para os seus colegas para começar a entrar aqui e interagir com a gente, ó. As aulas estão sendo salvas utilizando a data e a disciplina, né? Então, a gente tem aí a possibilidade de, se você tiver dúvida, quiser rever a aula, você anota a data e a disciplina para buscar lá na playlist da tua série, tá bom? Então, lá no chat, né, lá no canal do YouTube, você pode fazer os comentários e brevemente, mais perto do que longe, a gente vai estar aí com o aplicativo, já os testes finais acontecendo para a interação ser no momento, ao vivo. Estou bem ansiosa para ver como é que vai ser essa interação da gente, tá certo? Então, pessoal, a gente começa aqui, ó, mostrando para vocês onde é que vocês podem ter acesso a esse material, né? Você pode digitar aí no Google Escola do Futuro em Casa, acessar esse material aqui a partir dessa abinha de estudantes. Depois você vem aqui em anos finais, 7º ano, e acessa a trilha 24, tá? Esse conteúdo, né, antes de ontem, a gente teve uma aula que foi o finalzinho da semana passada. Agora a gente está na semana 24, que é o conteúdo que eu trouxe hoje para a gente conhecer um pouquinho, tá certo? Então, pega o seu caderno e seu lápis para a gente fazer as anotações. Antes da gente começar a nossa aula, eu ainda coloquei uma caixinha aqui em cima, ó, como lembrete. Então, você pode aí pegar alguma embalagem, alguma caixa, alguma coisa que tenha formato desse tipo de situação para a gente começar a discutir, né? Além disso, se for possível, pega uma régua também, tá certo? Uma régua, uma trena, uma fita métrica, dependendo do que você tiver por aí, para a gente começar a fazer na prática as situações aqui da nossa aula, tá bom? Então, eu quero que a gente comece a perceber essa ideia de bloco retangular no nosso dia a dia, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que são mais perceptíveis, né? Como a caixa de chocolate, a caixa de um cereal, enfim, um tijolo. Aqui a gente tem um bloco de concreto, né? Tem uma caixa de sapato e tem a estradinha de paralelepípedos, né? Normalmente eu não trago imagens reais, assim, do dia a dia, separado das outras, mas essa daqui eu achei bem interessante porque mostra um paralelepípedo bem certinho, né? E aí, nesse caso, você tem que ter uma técnica para deixar ele bem retinho dos lados, mas nem sempre as pedrinhas têm esse formato, tá certo? Então, essa ideia do bloco retangular já é presente no nosso dia a dia e a gente viu que essa parte geométrica é utilizada em vários aspectos, né? De repente a gente não perceba ou a gente já está tão acostumado com essa presença no nosso dia a dia que a gente não percebe o estudo por trás daquilo, né? Então, nesse caso aí, a gente tem o encaixe do paralelepípedo bem certinho para que a gente consiga nivelar a rua, por exemplo, né? A gente tem o formato das caixas de embalagem, seja de sapato, seja de comida, propício para a organização daquelas caixas ali ficar mais prática de ser feito, né? Já teve a sensação de entrar no mercado e tá tudo bem arrumadinho, mas aquilo ali é pensado, né? Uma lógica para que a gente consiga fazer aquilo ali. Então, o que é que se dá a esse formato, né? Por que a gente tem essa presença constante desse formato na nossa vida, tá certo? Uma outra coisa que também tem um formato de bloco retangular, que você, acho que todo mundo aqui da produção, inclusive Laisa, queria estar nesse momento, era uma piscina, não é verdade, gente? Independente se seja ela cavada no chão, independente se seja essa daqui, a gente queria estar lá, ó, só relaxando na piscina, mas
para fazer isso, a gente também usa a matemática. Vocês nunca mais vão tomar um banho de piscina sem pensar em matemática agora, tá certo? E aí a gente observa, ó, fora a diferença dos formatos, né? A gente tem uma piscina que foi cavada, foi feita no chão, né? Então, teve que se colocar uma profundidade, uma largura para isso. E aí a gente tem essa distância também, não comprimento. A gente tem a necessidade de preencher esse espaço. E preencher esse espaço com água. Mas na situação anterior eu mostrei o bloco de concreto, mostrei o tijolo e o espaço ali estava preenchido com areia, com barro, né? Dependendo do material que isso foi feito. Então a gente percebe esse preenchimento do espaço, que seria uma casquinha apenas, né? Que seria uma caixa de sapato vazia, por exemplo, né? Então a gente vai estudar hoje essa percepção de como que eu faço para preencher um espaço que tem esse formato. Por isso o nome da aula hoje é volume do bloco retangular, tá certo? E aí eu trouxe alguns elementos para a gente trabalhar e relembrar o que a gente vai estar percebendo nesse bloco retangular e contribuindo para que a gente consiga calcular esse volume. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais elementos que eu trouxe para a gente lembrar. Vê. Inicialmente a definição, os blocos retangulares são sólidos geométricos formados por 6 faces retangulares. Então, quando a gente observa essa definição, chama muito a atenção esse retangular, né? E esse retangular normalmente traz uma ideia para a gente dessa forma aqui, né? Tem que ser mais achatadinha, ou em cima, ou lateralmente. E aí tem que ser uma coisa mais comprida e os ladinhos aí fechando essa forma. Mas eu quero que a gente lembre da definição certinha matemática, porque tem as coisinhas que se encaixam. Presta atenção. Aqui a gente tem um cubo. Quando esses retângulos são quadrados, o bloco retangular é chamado de cubo. Então, peraí, Briane. Um cubo é um bloco retangular? É, gente, porque a gente tem que ir uma definição junta com a outra. Para isso eu trouxe aqui, ó, para a gente lembrar. Não esquece que o retângulo, para ser retângulo, a característica é ser um quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Lados opostos paralelos, né? Então esse lado é paralelo com esse, ou seja, vai seguir, não vai encontrar nunca. Esses lados opostos também são paralelos, mas isso acaba sendo uma coisa obrigatória por causa dos 4 ângulos de 90 graus, tá certo? Mas essa é a única definição para retângulo. Não estou preocupada se o tamanho dos lados é grande ou pequeno. É porque quando a gente começa estudando, a maioria das vezes, as formas são colocadas desse jeito para você diferenciar um retângulo de um quadrado, por exemplo. Mas o quadrado tem que ter a mesma característica do retângulo, além disso, tem que ter todos os lados com a mesma medida. Então, se ele atende todas as características do retângulo, que é ter 4 ângulos de 90 graus, e além disso, ele tem lados com a mesma medida, ele só recebe um nome diferente para que quando a gente pense num quadrado, a gente já pense nessa forma definida, inclusive com todos os lados idênticos. Mas ter ou não lados idênticos não significa ser ou não retângulo. Ser retângulo tem que ter ângulos de 90 graus. E se, além disso, os lados forem idênticos, esse retângulo pode ser chamado de quadrado. Comenta aí para mim se essa junção de informações ficou clara. O que a gente pode definir? É interessante essa questão de lógica. Ó, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo vai ser um quadrado, porque esse daqui atende todas as características para ser esse daqui. Mas nem sempre um retângulo vai ter todos os lados com a mesma medida. E por isso a gente não pode dizer que todo retângulo é um quadrado, tá bom? Então lembra dessa ideia aí de compor essas informações, beleza? Então, se a gente está comparando essa ideia de retângulo e quadrado, a gente está associando as mesmas características para o bloco retangular e o cubo. O cubo também vai ser um bloco retangular porque todas as faces dele são retangulares. E a gente acabou de ver que o quadrado também é retângulo. Então, se o cubo é todo de quadrados, então a gente também tem aí um outro bloco retangular. E aí, foi? Anota aí nos comentários se vocês estão entendendo essa ligação. E escreve, gente. Quem escreve aprende mais, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente trouxe aqui uns elementos para que a gente lembre dessa ideia do bloco retangular. Inclusive, Billy, vamos lá? Aqui eu trouxe, gente, uma ideia do bloco retangular, vê?
E nesse contexto, deixa eu trazer mais aqui para frente, pronto. Nesse contexto aqui, o que a gente tem, né? A gente pode observar alguns elementos. Esse triângulozinho vermelho do meio, a gente vai explorar em outro momento, tá? Mas a primeira coisa que a gente percebe é uma forma 3D, né? Uma forma em 3 dimensões, ó. Então, eu posso rotacionar aqui. Lembra da ideia de vista e perspectiva? Ó, aqui você vai ver um quadrado, né? Aqui você vai ver um retângulo, ó. E a parte de cima também é retangular. Olha que legal. E aí a gente tem alguns elementos para lembrar do poliedro. O primeiro elemento que a gente vai relembrar aqui, ó, e eu vou colocar aí na telinha para vocês também, é a face. Se a gente observa a definição de face, o que é que isso significa, né? Faces são todos os polígonos que a gente consegue observar aqui. Então, vamos observar nesse caso. Eu tenho aqui um bloquinho retangular, e nesse bloco retangular eu tenho, ó, a parte de cima e a parte de baixo, né? São 2 retângulos, estão aqui em cima e aqui embaixo, dependendo da minha orientação, claro. Eu tenho aqui a frente e atrás outros retângulos, ó, a frente e atrás outros retângulos. E tenho as laterais, né? Um quadradinho aqui e um quadradinho, na verdade aparenta ser um quadradinho. A gente não pode ter absoluta certeza por causa das medidas, mas aparenta ser um quadradinho aqui. Então, no total, a gente tem aqui 6 faces, beleza? Nesse contexto, a gente tem 4 retângulos e tem 2 quadrados, né? Então, um total de 6 faces, 6 polígonos que constituem esse bloco, tá certo? E a gente tem os vértices. Vértices, a gente já viu em outras aulas, que são os pontinhos de encontro, né, dessas linhas. Então, olha as pontinhas. O que a gente aqui no Nordeste chama de quina, né? Aqui em Pernambuco a gente chama de quina. A quina da mesa, a quina do bloco. Então, quais são as quinas aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo eu tenho 5, 6, 7, 8 quinas, tá? Então, a gente tem 8 pontinhas aí para fora desse sólido, tá legal? Outro elemento que a gente também observar, agora bem atenção, são as arestas. As arestas são o encontro entre as faces. Então, se a gente observar direitinho, de 2 em 2 lados do polígono, a gente vai ter uma aresta. Exemplo, ó, esse comprimento aqui, ele serve tanto para essa face, quanto para essa face que está aqui em cima, né? Então, o encontro do lado desse que está em cima e o encontro do lado desse que está de lado, literalmente, né? Aqui no caso para vocês de frente, vai gerar uma aresta. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia de dimensão 3D, né? Em 3 dimensões, a gente percebe que eu tenho 2 polígonos soltos, mas que quando eu vou formar uma coisa que é em 3 dimensões, a linha de um e a linha do outro vai se juntar e vai formar somente uma linha. E nesse caso, a gente vai chamar isso de aresta, tá? Então, quantas arestas eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1, 2, e voltando aqui para trás, né? 3 e 4. E eu tenho 1, 2, 3 e 4 na lateral. E tenho 1, 2, 3 e 4 na outra lateral. No caso, a gente vai ter aqui 12 arestas, né? Então, a gente consegue compor essa ideia do nosso sólido. Opa! Aqui, pronto. 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A gente pode estudar esses elementos em qualquer sólido geométrico, mas como nossa aula hoje é voltada para bloco retangular, todos os blocos retangulares são obrigados a ter essas quantidades, tá certo? A gente acabou de ver e verificar aqui no slide, né, na imagem, que a gente vai ter isso fixo. Independente de como esse bloco seja grande ou pequeno, a quantidade desses elementos vai ter que ser a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Dimensões do bloco. Então, quando a gente estudou inicialmente quadrado, né, então a gente percebe que as coisas são planas. E a gente já viu outras aulas que diferenciam o que é plano e o que é tridimensional. Mas quando a gente está trabalhando com essa ideia de volume, eu preciso dar nome a essas dimensões. Então, a gente vai observar, e pode até variar de posição, que aqui a gente vai começar a comparar, né? O comprimento é a distância, né? É a medição que eu tenho de frente de uma forma. A gente vai observar a largura. E a gente vai observar a altura desse bloco, né? São 3 dimensões. Se a gente fizer assim, ó, não sei se dá para ver aqui, vou botar aqui para ficar melhor. Se a gente fizer assim, pronto. A gente percebe que tem um dedinho que aponta para trás, um dedinho que aponta para frente e um dedinho que aponta para cima, ó. Então, são as 3 dimensões. É uma ideia do 3D que a gente tem aqui, né? Se a gente observar aqui nesse cantinho, ó, nesse vértice aqui, a gente vai ter exatamente essa separação.
uma linha para a direita, uma linha para baixo e uma linha para cima, né? Então, são 3 dimensões aí sendo observadas. E é isso que constrói essa ideia de geometria espacial, a ideia do espaço, do preenchimento desse espaço, tá certo? E agora a gente vai falar propriamente do volume do bloco retangular. De certo, na televisão, no filme, até mesmo no dia a dia, passando pela rua, a gente já viu situações como essa, né? Em alguma situação de porão, o empilhamento de algumas caixas, em alguma situação até mesmo da gente visualizar isso no caminhão, né? Tem caminhões que andam abertos e a gente consegue ver como fica organizadinho, né, gente? Os bloquinhos um em cima do outro, as caixas um em cima da outra. E aí a gente pode ter a noção do quanto cabe ali. Quantas caixas, por exemplo, eu tenho ali naquela pilha, de acordo com as informações que eu consigo observar daquilo ali. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é o volume do bloco retangular? Ele vai ser o espaço que esse bloco ele vai ocupar. Em tese, aí ainda está sem nada, né? Mas a gente vai começar a preencher esse espaço, ó. Então, se a minha ideia de tentar trazer para vocês hoje o volume do bloco é através dessa quantidade de caixinhas que eu coloco, eu vou utilizar uma caixinha como essa, um cubinho como esse aqui, sendo uma unidade de volume. A gente ainda não deu medida para ele e a gente vai estar usando esse cubinho em unidades simples de volume. E quantos cubinhos cabem aí dentro, tá? Eu vou começar inserindo esses cubinhos aos poucos dentro desse bloco para a gente perceber o preenchimento dessas dimensões. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí. Primeiro, eu coloquei uma fila desses cubinhos na parte embaixo, né? Na parte de trás, assim, embaixo inferior, né? Posterior, ali atrás. E consegui colocar 3 cubinhos ali. Mas eu ainda preciso completar a fila ao lado dele. Então, vamos lá. Quer dizer que na parte da base, vamos dizer assim, eu consegui colocar 2 filas de 3 cubinhos. Olha, já está chamando a atenção de vocês aí, eu tenho certeza, de coisas que a gente já fez anteriormente, né? Multiplicações através do retângulo, a gente já tem essa noção de comportamento, tá? Mas aí, professora, fica fácil, né? A gente vai completar agora a linha de cima desse bloco retangular. Então, vamos perceber aí, ó, completei uma. E agora eu vou completar a outra. Pronto, a gente conseguiu completar aí com cubinhos o nosso bloco. E aí, gente, será que a gente consegue saber quantos cubinhos eu botei? Vocês estavam prestando atenção na quantidade, nos cubinhos aparecendo ou nas quantidades dos cubinhos que estavam aí? Tenho certeza que vocês lembram dessa técnica também. Olha só, aqui a gente vai usar 12 cubinhos. Mas como é que eu sei que eu usei 12 cubinhos? A gente tem aqui, ó, 2 unidades na largura, 3 unidades no comprimento e 2 unidades na altura. Então, esse 12 surgiu de onde, professora? Eu tenho 2 filas de 3 unidades, então quer dizer que eu vou ter 6 unidades no total, né? Depois eu vou ter 2 linhas, vamos dizer assim, de 6 unidades e 6 mais 6, 2 vezes 6 vai me dar 12 unidades no total. E aí a gente percebe que para que eu saiba essa quantidade, basta eu saber a quantidade de cada uma das dimensões. Aqui a gente pegou 2 de largura, 3 de comprimento e 2 de altura. Quando a gente multiplicou, achamos 12 cubinhos. Isso acaba sendo uma maneira intuitiva da gente lembrar que para calcular o volume de qualquer bloco, eu posso utilizar esse mesmo mecanismo. Só que agora a gente vai trazer essa noção, ó. Quantas caixas tem nessa pilha aí? Então, agora eu não compus, eu já dei para você a pilha pronta e quero saber, você sabe quantas caixinhas tem aí? A gente já acabou de ver o mecanismo para isso, né? Primeiro eu preciso identificar qual é a quantidade que tem em cada uma das dimensões, ó. Aqui eu estou observando 2 caixas, depois eu observo 4 caixas, 2 na largura, né? 4 caixas no comprimento e 3 caixas na altura. Então, a gente já viu esse tipo de relação. Para eu saber a quantidade de caixas aí, ó, basta que a gente faça essa multiplicação e a gente vai ter um total de 24 caixas, né, empilhadas aqui no total, tá certo? Então, a gente vai começar agora a supor, né, a colocar, a verdade, algumas unidades de medidas nessa ideia.
Nossa unidade de medida, para que a gente consiga medir a distância entre os pontos, é o centímetro, né? A mais usada. A gente tem outras variações que a gente vai trazer na próxima aula. Mas hoje eu quero colocar para vocês a ideia de 1 centímetro, tá certo? Então, 1 centímetro é um cubinho bem pequenininho, né? Você lembra aí de 1 centímetro? Você está com a sua régua? Pegou aí sua trena ou sua fita métrica para fazer essa medição? Vê aí como 1 centímetro é pequenininho. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. A gente está trazendo a ideia de compor agora a nossa unidade de medida justamente com esse 1 centímetro. Então, eu estou com um cubinho e esse cubinho vai ter 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. Só que a gente acabou de ver que a multiplicação dessas dimensões vai dar o nosso volume, né? A nossa quantidade de cubinhos, por exemplo. E se eu multiplicar, ó, 1 vezes 1 vezes 1, centímetro com centímetro com centímetro, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? E centímetro 3 vezes aqui na multiplicação vai me dar centímetros cúbicos. Lembra dessa ideia de potência? A ideia é que a gente consiga perceber que quando eu estou trabalhando com esses centímetros cúbicos, é a multiplicação dessas 3 dimensões em centímetro, tá bom? Vai guardando essa informação aí. Então, agora, se eu conseguir considerar que eu tenho aquele cubinho representando 1 centímetro cúbico, meu cubinho inicial, meu bloco, né, retangular inicialmente, que a gente tinha colocado 12 cubinhos aqui dentro, ele tem 12 centímetros cúbicos, né? Ó, de novo a mesma ideia. Só que agora não é mais quantidade, é centímetro. 2 vezes 3 vezes 2 centímetros de distância em cada uma das dimensões vai me dar 12 centímetros cúbicos, tá bom? Essa é a ideia da composição desse volume, beleza? E aí eu pergunto, ó, qual o volume do bloco retangular? Então, a gente vai fazer agora uma brincadeira rapidinho. Eu quero que Billy deixe essa tela bem grandona e você vai escutar minha voz, pra gente tentar fazer isso, tá? Então, deixa essa tela grandona aí, Billy, obrigada. A gente vai fazer assim, eu trouxe um comprimento fictício, né? Pra gente ter a noção de como calcular o volume. E você, com a sua régua, ou com a sua trena, ou com a sua fita métrica, vai fazer a medição dessas dimensões, tá certo? Então, eu vou colocar aqui exemplos com a minha régua fictícia de como daria esse valor, mas eu quero que você faça esse exercício em casa e coloque lá, de repente, se conseguir, nos comentários do YouTube, ó. Esse comprimento aqui, essa altura, na verdade, na minha régua fictícia aqui, mediu 3 centímetros, mas eu acho que real vai dar bem maior, né, gente? Na TV, mais ainda. Aqui eu vou calcular agora a minha largura aqui está dando 2 centímetros, eu estou colocando ela aqui em cima para não poluir a imagem, né? E o outro aqui eu estou colocando o comprimento, vendo de frente, aqui a gente tem com a mesma régua, do mesmo jeitinho, 5 centímetros aqui nessa medição, tá certo? Coloquei aqui em cima, ó, porque o tamanho é o mesmo, né? E agora para calcular o volume, a gente viu que precisa fazer essa multiplicação de todas as dimensões, né? 3 vezes 2 vezes 5, a gente vai ter 30 centímetros cúbicos aí, tá certo? Espero que você tenha feito essa atividade nesse momento aí na sua casa, tá bom? E se fosse um cubo? A gente nem falou do cubo ainda, né? Falou, porque o tempo todo a gente estava falando de bloco retangular e a gente viu que o cubo é um tipo de bloco retangular, né? Então, como que a gente vai fazer o cálculo desse volume do cubo? Do mesmo jeito que a gente fez agora em relação ao bloco. Qual que é a diferença e, inclusive, ajuda a gente a fazer essa multiplicação? É que no caso do cubo, todas as dimensões vai ter que ter o quê? O mesmo tamanho, né, gente? Então, aqui a gente tem, ó, o comprimento, a altura sendo medida aqui na minha régua fictícia, mediu 3. Então, todas as dimensões desse cubo vão medir 3. Olha aí, apareceu para vocês. Medindo 3 todas. Se a gente tem a ideia de fazer o volume multiplicando as 3 dimensões, vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3, a gente vai ter 27 centímetros cúbicos para poder fazer o volume desse cubinho que está aí, tá bom? Então, a gente pode concluir aqui no finalzinho que o volume do bloco retangular vai ser a multiplicação, ó, da altura
com a largura com o comprimento. Aí eu coloquei algumas letras para representar cada uma das dimensões, mas você pode achar em outras bibliotecas com outras letras, tá, gente? Não tem problema nenhum. Desde que você lembre que vai ser a multiplicação dessas 3 dimensões e a unidade deve ser a mesma, tá bom? A gente fez tudo em centímetro ali nos exemplos anteriores. E se fosse calcular o volume do cubo? A gente ia ter a mesma ideia, só que agora vai ser, ó, a largura, o comprimento e a altura idênticos, né? L, L, L. E aí a gente viu, quando eu multiplico o mesmo número ou a mesma letra 3 vezes, a gente vai ter esse número elevado ao cubo, tá certo? Ainda não coloquei nada aqui só pra gente não esquecer. Então vamos fazer aqui um resuminho rápido para que a gente consiga relembrar da nossa aula de hoje. Olha, eu trouxe o bloco retangular e a gente definiu no começo que o bloco retangular é um sólido geométrico formado por 6 faces retangulares. E aqui, ó, a gente explorou 2 situações, né? O cubo e o bloco mesmo, né? Independente de ser cubo. A gente verificou que o cubo também é um bloco retangular. A gente também observou os elementos do bloco retangular, então a gente verificou faces, vértices e arestas. Opa, as arestas sumiram ali, são 12, né? 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, as que ficou escondidinha ali atrás. A gente tem aqui, ó, o volume do bloco retangular, e a gente já viu isso, a gente viu essa definição e calculamos esse volume, né? A gente vai pegar as 3 dimensões e multiplicar. E a gente também viu, por último, o volume do cubo. Nesse caso aqui, a gente viu que todas as dimensões têm o mesmo tamanho, né? Até coloquei aqui 2 coisas que representam essas formas. Deixa eu tirar essa para não ficar aparecendo nesse plano, né? Para ficar assim, pronto. A gente tem aqui um cubinho, ó, com todas as dimensões idênticas, né? E aqui a gente tem o bloco retangular, que não é um cubo, com algumas dimensões diferentes. E para calcular esse volume, a gente vai poder multiplicar esses valores. Ó, uma curiosidade sobre isso é esse buraquinho aqui, né? Estando num ambiente que a gente pudesse molhar, a gente ia conseguir colocar alguma coisa aqui dentro, que é para a aula de amanhã. Mas de repente a gente consegue trazer, né? Então, uma atividade proposta rapidinho aqui para vocês é responder a pergunta que eu pedi no começo alguns materiais. Ó, qual foi o objeto que você escolheu no início da nossa aula? Quais são as dimensões desse objeto? E qual que é o volume desse objeto, tá certo? Outras coisas que eu quero que a gente comente na próxima aula, né, que vocês lembrem na próxima aula, é quais são os materiais ou objetos que a gente coloca em caixas. Nesse tipo de material, tá certo? Basicamente, eu quero que vocês pensem nisso para a gente começar a nossa próxima aula. E é isso, pessoal, por hoje. Eu desejo que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver logo mais. E não esquece de fazer a atividade para a gente comentar depois, tá bom? Até mais!